Oi, pessoal. Bom dia. Espero que você esteja bem, tá? Hoje nós começaremos o estudo da análise sintática. Hoje nós começaremos sintaxe. Primeira coisa, não é sintaxe. O X tem som de SS. Sintaxe. Eu quero que você entenda a diferença entre análise morfológica e análise sintática. Por quê? Na análise morfológica, a banca ela vai sublinhar um determinado termo e ela vai pedir para que você classifique aquela palavra morfologicamente. Já na análise sintática, a mesma coisa, ela vai grifar uma palavra e ela pode pedir, a banca pode pedir, para que você faça análise sintática daquele termo. Então, observe aqui. João é bonito. Morfologicamente, eu vou pegar o termo e vou colocar essa palavra dentro de uma das 10 classes de palavras. Então, morfologicamente, bonito é adjetivo. Por quê? Na morfologia, você vai avaliar cada palavra de forma separada. Cada palavra ou expressão pertence a uma das 10 classes de palavras. Sintaticamente é diferente, porque você vai estudar a palavra ou a expressão dentro de um determinado contexto. Você vai avaliar a função daquela palavra ou expressão dentro de um contexto. Então, enquanto bonito morfologicamente é um adjetivo, bonito sintaticamente é o predicativo do sujeito. Professora do céu, calma, que nós estamos começando agora, tá bom? Então, eu só quero que você entenda isso. Você precisa se ater, você precisa ter esse cuidado de observar se a banca está pedindo para você fazer uma análise sintática ou análise morfológica, tá bom? Então, para a gente iniciar o nosso estudo de sintaxe, eu quero que você preste bastante atenção, porque agora eu vou começar pelo básico do básico do básico. Frase, oração e período, tá? Professora, para mim é a mesma coisa. Eu vou dizer a você que não, meu bem, não é a mesma coisa. O que é frase? Frase é um enunciado linguístico que tem sentido completo e tem pontuação. Então, para ser considerado frase, precisa ter sentido completo e pontuação. Como seria isso, professora? Veja bem, eu posso escrever a palavra socorro. Quando eu escrevo a palavra socorro, você vai olhar para mim e você pode dizer socorro é um substantivo próprio, é o nome de uma mulher. E eu vou dizer a você que você está certo. Por quê? Porque eu tenho uma palavra solta no contexto. Eu tenho uma palavra que está solta, ela não está ligada a nenhuma outra, ela não tem sentido completo, porque aqui eu posso dizer socorro é bonita, socorro é feia, socorro é velhaca, socorro é gorda. Eu posso dizer qualquer coisa a partir dessa palavra, mas a partir do momento em que eu coloco a palavra e eu coloco um sinal de pontuação, veja, agora eu tenho uma frase. Como assim, professora? Frase com uma palavra? Sim, porque a partir do momento que eu digo socorro, por essa entonação que foi ocasionada em razão desse sinal de pontuação,
você consegue entender que eu estou fazendo um apelo, que eu estou fazendo um pedido, que eu estou pedindo ajuda. Então, aqui, nesse contexto, eu consigo entender que essa palavra ela tem sentido completo e ela também tem pontuação. Então, todas as vezes em que eu tiver um enunciado linguístico acompanhado de pontuação, ou seja, eu entendo o que aquela palavra ou expressão me diz e tem pontuação, então é chamado de frase, tá certo? A única frase em que é dispensada a pontuação são títulos, são temas. Temas de notícia de jornal, de revista, de livro, de texto, tá? Pode ser uma frase, mas não necessariamente precisa vir acompanhada de pontuação. É a única situação em que você não precisa usar a pontuação, tá bom? Então, veja, pode ser só uma palavra, pode ser só uma palavra ou uma expressão, desde que tenha sentido completo e tenha pontuação, é chamado de frase, tá bom? Eu tenho aqui a expressão bom dia. Bom dia. Veja, quando eu digo bom dia, você consegue compreender a minha mensagem? Você consegue compreender a minha mensagem. Você consegue entender que eu estou fazendo uma saudação. Então, aqui, nessa frase, aliás, nessa expressão, eu posso chamar de frase. Por quê? Porque tem sentido completo e eu tenho pontuação. Então, frase é isso. É enunciado linguístico que tem sentido completo e tem pontuação, tá bom? Agora, observe bem. Essas duas frases, socorro e bom dia, elas têm verbo? Não. Elas não têm verbo. Não é isso? Socorro não tem verbo. Olha essa outra frase, bom dia. Ela também não tem verbo. Concorda? Pronto. Então, quando a frase ela não tem verbo, ela é chamada de frase nominal. Frase nominal. Ok? Então, eu já vi que a minha frase, vamos completar aqui o nosso esquema. Ela pode ser frase nominal. Por quê? É a frase que tem sentido completo e pontuação, mas não tem verbo. Ela é chamada de frase nominal. Então, socorro e bom dia são frases nominais, ok? Agora, observe aqui. Olha aí, é uma frase? Volte aqui. É uma frase? Sim. Por quê? Porque tem sentido completo e tem pontuação. Sentido completo e pontuação. Agora veja bem. Essa frase, volte aqui, ela tem verbo? Sim ou não? Você vai me dizer que tem verbo. O verbo voltar. Está na terceira pessoa do singular, né? Do imperativo afirmativo. Volte aqui. Então, veja, essa frase aqui tem verbo. E quando a minha frase ela tem verbo, ela já não é mais uma frase nominal. Na frase socorro e bom dia são frases nominais, por quê? Porque eu só tenho um nome. Já a frase volte aqui, ela é uma frase verbal, por quê? Porque ela tem verbo.
E toda, vamos colocar aqui, que nossa frase pode ser nominal ou pode ser frase verbal. Ótimo. Toda frase verbal, ela recebe um apelido. Ela tem um outro nome, que ela é chamada de oração. Ah, professora, então é isso? Sim, é exatamente isso. Então, oração é a minha frase, ou seja, se é frase, tem sentido completo e tem pontuação. Oração é a minha frase que tem verbo. Olha como tudo faz sentido. Então, a frase verbal é a minha frase que tem verbo. E se a minha frase tem verbo, ela também pode ser chamada de oração. Você está entendendo? Estou explicando de maneira bem compassada para facilitar o seu entendimento, tá? Então, veja só. A gente já aprendeu o que é frase e a gente já aprendeu o que é oração. Oração é toda frase que tem verbo. Precisa ter verbo para ser considerada oração. Pronto, então, como já vimos frase e oração, nós agora veremos período. E o que é período? Período é o conjunto de orações. Tá bom? Esse conjunto pode ser unitário, quando eu tiver apenas uma oração. Quando esse conjunto for unitário, o período vai ser chamado de período simples. E esse conjunto pode ser complexo. Quando eu tiver duas ou mais orações nesse período. E quando o meu conjunto ele for complexo, o período vai ser composto. Luciana, não entendi essa história de conjunto de orações unitário complexo. Veja só. O que é o período? Gente, o período é um conjunto de orações. E eu conto a quantidade de orações pela quantidade de verbo. Então, olha aqui. Eu escrevi uma carta. Olha aqui. É uma frase? É. Por quê? Tem sentido completo, eu entendo a mensagem e tem pontuação. Olha o pontinho aqui. Você tá vendo? Pronto. Então, é frase, ok? Ok. Agora, é frase nominal ou é frase verbal? É uma frase verbal. Por quê? Porque tem um verbo. E se é frase verbal, eu posso chamar de oração. Ok? Aqui, gente, preste atenção. Eu faço a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Por que isso, Luciana? Porque o verbo é o que dá vida à oração. Se eu não tenho um verbo, eu não tenho oração. Então, para eu saber a quantidade de orações que eu tenho, eu preciso contar os verbos. Então, veja aqui. Eu tenho uma oração. É um conjunto unitário. Se eu só tenho uma oração, o meu período ele é simples. Entendeu? Agora, olha aqui esse outro exemplo.
Eu fui à igreja e falei com o padre. É uma frase? É uma frase, por quê? Porque tem sentido completo e tem pontuação. É uma frase nominal ou é uma frase verbal? É uma frase verbal, por quê? Porque eu tenho verbo. Ok, então é uma oração. Agora eu quero que você olhe para mim. Eu tenho quantas orações aí, gente? Eu tenho o verbo ir e eu tenho o verbo falar, ok? Então eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, é porque o meu período ele é composto. Porque eu disse a vocês que o período é o conjunto de orações. Esse conjunto eu só posso ter uma oração ou eu posso ter duas ou mais orações. Quando esse meu conjunto de oração só tiver uma oração, o meu período é simples. Quando eu tiver duas ou mais orações, o meu período ele é composto. Entenderam aqui? Eu vou fazer a contagem de período pela quantidade de orações, porque período é um conjunto de orações. Agora preste atenção. Como é que eu faço a contagem de períodos dentro de um parágrafo? Parágrafo, a gente sabe que é um conjunto de períodos. Então, veja só. O período, ele vai de uma letra maiúscula até outra letra vai de uma letra maiúscula até outra letra maiúscula. É assim que você conta a quantidade de períodos. Veja que período simples ou período composto é a classificação. Nós agora estamos falando sobre contagem de período. Então, veja só. Pronto. Agora preste atenção aqui. Vamos aprender a contar período. Por quê? Porque a sua banca, ela vai fazer o seguinte com você. No quarto período do terceiro parágrafo, fica o menino sem saber como contar período. Ele não aprendeu, ele até aprendeu o que é período, mas ele não sabe fazer contagem de período. Então preste atenção como é que a gente vai contar. Eu disse a vocês que a contagem de período vai de uma letra maiúscula até outra letra maiúscula. Então vejam, de uma letra maiúscula até um ponto. Então aqui, ó, eu comecei com uma letra maiúscula. O período iniciou aqui, ó. E aqui eu tenho um ponto final que logo depois tem uma letra maiúscula. Então, tudo isso aqui, ó, gente, é um período. É o primeiro período que eu tenho. Aí você tá vendo que aqui eu já comecei com a letra maiúscula e aqui já veio um ponto. Pronto. Então, isso aqui, ó, é o meu segundo período. Assim é que se conta período. Qual é a pontuação que tem o poder de encerrar um período?
o ponto simples, que a gente chama de ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Olha, a vírgula, ponto e vírgula, travessão, não tem poder de encerrar período, não. Tá bom? Então, quando você viu aqui, ó, vírgula, você deve ter pensado, aí eu acabei outro período. Não, gente. Vírgula não encerra período. A pontuação que encerra período é essa daqui, ó. Então, depois dessas pontuações aqui, geralmente a gente tem letra maiúscula. Não é isso? Então, a contagem de período é feita dessa forma que eu contei, que eu fiz a contagem aqui com vocês. Vai de uma letra maiúscula até outra letra maiúscula. Ou seja, ela começa em uma letra maiúscula e encerra no ponto. Porque da outra letra maiúscula, a gente já começa novo período. Agora, vamos classificar esses períodos aí. O primeiro período, gente. Olha aí, você já aprendeu a classificar. O primeiro período, ele é simples ou ele é composto? Diga aí. Período simples ou período composto? Estou aguardando sua resposta. Ele é um período simples. Olha aqui, ó. Eu só tenho um verbo. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Então, esse primeiro período é um período simples. Agora, classifique o segundo período. Olha aqui, ó. Eu tenho o meu primeiro verbo e eu tenho uma locução verbal. Então, agora, veja que no segundo período, eu tenho um verbo e uma locução verbal. E a gente aprendeu que locução verbal equivale a um único verbo. Então, o meu primeiro período é um período simples. Já o segundo período é um período composto. Veja se você conseguiu compreender. Você está vendo que português é um todo ajustado? É isso. Entendeu aí? Pronto. Então, nós já classificamos, a gente já aprendeu o significado de frase, que é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e pontuação. A gente viu que a frase pode ser classificada em frase nominal e frase verbal. A frase verbal, ela recebe o apelido de oração. E a oração, ela exige um verbo. Para ser oração, tem que ter verbo, tá certo? E o período, é por isso que a gente estuda frase, oração e período tudo junto, ao mesmo tempo. Por quê? Porque um guarda relação com o outro. Já o período é o conjunto de orações. Esse conjunto de orações, eu posso ter só uma oração, né, que aí vai ser período simples, ou eu posso ter duas ou mais orações no período, que é o período composto. Nós aprendemos a fazer contagem de período, que vai de uma letra maiúscula até outra letra maiúscula. E a contagem de períodos não interfere na classificação desse período. Por quê? Eu posso ter um período só, e vai ser período simples, ou eu também posso ter um período só, como é o caso dessa segunda oração, só que o período ser composto. Por quê? Porque esse período é composto de duas orações. Aí, veja só. Nós aprendemos a contar, aprendemos a classificar, e eu preciso dizer a vocês que, quando o período é simples, a gente chama de oração absoluta. Por quê? Porque só tem ela, só existe uma única oração. Ela é absoluta ali naquele meio. E o período composto, ele tem 3 classificações. Nós temos
o período composto por coordenação. Nós temos o período composto por subordinação. E nós temos o período composto por coordenação e subordinação. E você já deve estar aí, Jesus Cristo, agora é o conteúdo que eu detesto, que eu não aprendo, que eu não sei. É muito complicado. E eu vou mostrar a você que não é. Veja só. É certo que muitas pessoas conseguem classificar o período só em olhar para a conjunção. E eu vou já explicar como é isso. Porque já decoraram, tá bom? E isso é ótimo, porque evita trabalho para você. Mas eu quero explicar a você agora, e eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? A gente vai entender agora o que é um período composto por coordenação e por subordinação. E, obviamente, vai ficar mais fácil para a gente classificar o período composto por coordenação e subordinação. Então, veja só aqui. Eu estou até abismada que eu só tenho utilizado essas 3 cores aqui. Eu vou até mudar essa. Vai elogiar. Pronto. Preste atenção aqui. Preste atenção, meu bem. Olha aí. É uma frase? Sim, porque é um enunciado linguístico, tem sentido completo e tem pontuação. É uma frase nominal ou é uma frase verbal? É uma frase verbal, porque eu tenho verbo. Eu tenho o verbo ir e eu tenho o verbo falar. Sim, eu peguei o mesmo exemplo, tá lá de cima. Agora, preste atenção aqui. Se tem verbo, ela é uma frase verbal. E a frase verbal, ela recebe um apelido de oração. Pronto. Eu aprendi que período é o conjunto de orações. Se nesse conjunto eu só tenho uma oração, ou seja, eu só tenho uma frase com verbo, o meu período é simples. Se eu tenho um conjunto em que eu tenho 2 ou mais orações, o meu período ele é composto. Ok. Então, aqui eu já vi que eu tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, o meu período ele é composto. Perfeito. Você já fez a análise correta. Agora, eu quero que você preste bastante atenção, porque você agora vai aprender a identificar se o período é composto por coordenação ou por subordinação, tá? Olha aí. Eu fui à igreja e falei com o padre. Quando eu digo eu fui à igreja e falei com o padre, o que é que une? Preste atenção. O que é que une essas 2 orações? Eu fui à igreja e falei com o padre. Concorda que é essa conjunção aqui? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para classificar o período é isolar a conjunção, esquecer a conjunção. E aí, a gente vai olhar para a primeira oração. Quando eu digo assim, eu fui à igreja, a gente tem que analisar se sintaticamente ela é uma oração suficiente. Se ela tem todos os termos, sujeito, predicado, verbo, complemento, adjunto, todos esses termos estão dentro dela mesma. Ou se eu precisei de algum complemento e eu tive que buscar na outra oração. Então, vamos olhar aqui.
Eu digo assim: eu fui à igreja. Quando eu digo eu fui à igreja, eu tenho um sujeito? Tenho. Calma que a gente ainda vai aprender todos esses termos, tá bom? Fui à igreja é o meu predicado. Eu fui é o meu verbo intransitivo. A igreja é o meu adjunto adverbial de lugar. Veja, quando eu digo eu fui à igreja, você compreende toda a mensagem dessa oração? Ou eu precisei completar o sentido dela buscando algum termo aqui dentro dessa outra oração? Quando eu digo eu fui à igreja, eu compreendo toda a mensagem que essa frase quer me passar. Não é certo isso? Então, pronto. Quando ela basta em si mesma, quando a oração ela tem todos os termos dentro dela mesma, ela é chamada de oração independente. Por quê? Porque ela não depende dessa outra oração para nada. Todos os termos dessa oração eu encontrei nela mesma. Ok? Agora vamos olhar a outra oração. Quando eu digo assim, falei com o padre. Falei com o padre. Quem é o sujeito da oração? Você vai dizer, a professora é eu e eu tá na outra oração. Olha, o sujeito realmente é eu, mas olha que esse eu tá oculto aqui. Eu falei, eu não preciso recorrer a outra oração, porque você vai em busca não é de significação, não é de sentido. Você vai em busca de termos. Então, quando eu digo assim, eu falei com o padre, você consegue notar que o sujeito do verbo falar, ele está oculto. Eu só não coloquei aqui para não ficar repetitivo, mas o sujeito, ele está oculto aí na frase. Aí quando eu digo eu falei com o padre, eu falei com o padre, eu consigo compreender toda a mensagem. Veja, aqui eu tenho um predicado, que é um predicado verbal. Eu tenho um verbo. Algumas bancas vão dizer que é verbo transitivo indireto, outras irão dizer que é verbo intransitivo. Se for verbo intransitivo, com o padre seria adjunto adverbial de assunto. E as gramáticas que dizem que falar é um verbo transitivo indireto, vão dizer que com o padre é o meu objeto indireto. Então, quando eu digo assim, eu falei com o padre, todos os termos dessa oração eu encontrei nela mesma, ou eu precisei recorrer à primeira oração para completar o sentido dela? Eu encontrei nela mesma, concorda? Quando eu digo eu falei com o padre, a mensagem que essa oração me dá, ela já é completa. Eu consigo compreender completamente a oração, o sentido dessa oração. Então, aqui eu tenho outra oração independente. Aí aqui, gente, é o seguinte. Toda vez que eu tiver um período composto, que ele é composto por duas, olha, aqui eu tenho a primeira oração independente e aqui eu tenho a segunda oração independente. Então, todas as vezes em que eu tiver duas ou mais orações independentes, o nome do meu período é período composto por coordenação. Por quê? Porque o período composto por coordenação, ele é feito de orações independentes. São orações que são coordenadas. Elas se uniram ali, mas elas têm sentido completo, uma em relação à outra. Então, é por isso que o meu período é chamado de período composto por coordenação. Agora, vamos olhar aqui outro exemplo.
Não vai dar. Eu queria escrever tudo na mesma linha. Pronto. Eu comprei o remédio que o médico indicou. Agora vamos dar uma olhada aí. Eu comprei o remédio que o médico indicou. É uma frase, porque tem sentido completo e tem pontuação. É uma oração, porque é frase verbal. Eu tenho 2 verbos aqui. Comprei, indicou. Então, é uma oração, concorda? Eu tenho, no caso, 2 orações, porque eu tenho 2 verbos. Então, eu já vi que, em razão de eu ter 2 orações, o meu período, ele é composto. Aqui, era para eu ter colocado aqui, coordenação. Então, o meu período, ele é composto. Por quê? Porque ele tem 2 orações. Agora, vamos lá olhar. A primeira coisa que eu faço é isolar as minhas orações. E eu vou fazer isso por meio da conjunção. Eu isolo a conjunção, certo? Então, olhe bem. Quando eu digo assim, eu comprei o remédio. Eu comprei o remédio. Veja, eu tenho sujeito, predicado, verbo e complementos. Todo nessa frase aqui, todo nessa oração. Ou eu preciso recorrer a outra oração para eu encontrar os seus complementos. Quando eu digo eu comprei o remédio, eu tenho o sujeito simples, eu tenho o predicado verbal, eu tenho... Olha, não fique aperreado, porque eu estou respondendo rápido. Daqui a pouco você também vai estar fazendo da mesma forma, porque a gente vai ver todo esse assunto, tá? Verbo transitivo direto, objeto direto, adjunto, adnominal do objeto direto. Pronto. Olha aqui. Quando eu digo eu comprei o remédio, todos os termos e complementos dessa oração eu encontrei nela mesma? Sim, concorda? Ela está completa, ela se basta nela mesma. Então, aqui eu tenho uma oração independente. Agora, olhe bem para a segunda oração. O médico indicou. Quando eu olho para essa oração, eu consigo encontrar o sujeito simples, médico, núcleo do sujeito, o adjunto, adnominal do sujeito. E eu consigo encontrar o meu predicado verbal, verbo transitivo direto. Aí eu vou e pergunto: o médico indicou o quê? O médico indicou o quê? O médico indicou o remédio. Você está vendo que para eu complementar o sentido desse verbo, eu precisei recorrer a outra oração? A primeira oração? O médico indicou o quê? O remédio. E o remédio está onde? Está lá na oração independente. Então, essa oração aqui, ela é uma oração dependente. Por quê? Porque a complementação dessa oração eu encontrei na outra. Entendeu agora? Então, toda vez que eu tiver uma oração independente
E outra, oração dependente é porque o meu período ele é composto por, oh Deus, subordinação. Ah, professora, tem aquela classificação. Calma, tenha calma. A gente está aprendendo a identificar o período. A gente está aprendendo a identificar, classificar o período. Se é um período composto por coordenação, se é por subordinação, tá bom? A gente tem que ir com calma. O problema é que às vezes a gente fica tão atordoado com o assunto e fica ansioso, já fica angustiado, nervoso. Mas tenha calma, a gente vai aprender tudo com muita calma e paciência, tá bom? Então veja, o período ele é composto por coordenação quando ele é composto por duas orações independentes. Já o período ele é composto por subordinação quando eu tenho a presença de uma oração independente e de uma oração dependente, tá bom? Agora, vamos à nossa terceira classificação. Eita, tem que ser pequena. Eu fui à farmácia e comprei um medicamento que o médico indicou. Gente, aqui é da mesma forma. A gente vai isolar as conjunções, né? Que isola as orações por meio do isolamento das conjunções e faz a classificação. E como nós já avaliamos cada oração dessa, você vai fazer a análise completa e eu vou só colocar se ela é dependente ou independente. Eu fui à farmácia. Faça logo a sua análise aí, tá? E aí a gente confere. Eu fui à farmácia, é oração independente. Eu comprei o medicamento, oração independente. O médico indicou, oração dependente. Então veja, a soma de duas orações independentes faz com que o meu período seja composto por coordenação. Já quando eu tenho uma oração dependente e que se une a uma oração independente, o meu período é composto por subordinação. Então, o nome desse período completo aqui é, veja, coordenação, subordinação, certo? O nome é período composto por coordenação e subordinação. Professora, mas aquela classificação das orações subordinadas, calma, calma. Eu disse que agora eu queria que você, o objetivo era fazer com que você apenas soubesse classificar o período. Foi isso? Pronto.
Então, vamos com calma, tá bom? Então, aqui, nós já vimos toda a classificação do período composto. A gente aprendeu a identificar o que é frase nominal, frase verbal, o que é oração, o que é período. A gente aprendeu a classificar período, a gente aprendeu a contar período. E a gente agora vai prosseguir, tá bom? A gente agora vai estudar a classificação segundo os termos que compõem a oração. Veja, se são os termos que compõem a oração, então obrigatoriamente eu preciso ter verbo. Por quê? São os termos das orações. E só é oração se tiver verbo. Isso, perfeito. Então veja só. Os termos. Deixa eu me colocar aqui. Termos da oração. Gente, os termos da oração, eles se dividem em essenciais, integrantes e acessórios, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você é a ordem natural da oração. Quando uma oração nasce, a forma natural de seu nascimento compõe o suveca. Suveca. Professora, o que é suveca? Suveca é sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Olha, você olha para mim e diz, professora, necessariamente tem que ter sujeito e verbo? Sim. Obrigatoriamente você vai encontrar sujeito e verbo. Por quê? Porque para ser oração, eu preciso ter verbo. Obrigatoriamente. Então, se você está estudando os termos da oração, só é oração se tiver verbo. E para cada verbo que existe na nossa oração, preste atenção ao que eu vou dizer, porque essa informação pode salvar vida. Sim. Ah, como você é hiperbólica. Problema de vocês. Veja. Gente, para cada verbo que eu tenho na oração, eu preciso obrigatoriamente ter um sujeito. Exceto, preste atenção, exceto nos casos de oração sem sujeito, que são casos muito peculiares. Tirando essa exceção das orações sem sujeito, cada verbo que eu encontrar na minha vida, eu vou saber localizar, eu tenho que saber localizar um sujeito. Para cada verbo, um sujeito. Para cada verbo, um sujeito. Entendeu o que eu disse? Repita comigo. Para cada verbo, um sujeito. Para cada verbo, um sujeito. Exceto os casos de oração sem sujeito. Que aí a gente já sabe, tem que ter verbo, mas não vai ter sujeito, tá bom? Que são casos muito peculiares e a gente vai já aprender. Então, veja, para cada verbo que você encontra na oração, você precisa ter um sujeito, exceto os casos de oração sem sujeito. Então, veja, você localizou o verbo, preste atenção. Você localizou o verbo. Primeira coisa, vai começar a fazer análise sintática. O primeiro passo da sua vida antes de respirar é localize.
o verbo. Professora, não quero. Vai sem querer mesmo. Localize o verbo. Então, veja. Olha essa frase. É frase? É. Tem sentido completo e tem pontuação. É frase nominal ou frase verbal? É frase verbal porque eu tenho um verbo. Essa frase verbal ela também pode ser chamada de oração. Eu aprendi que período é o conjunto de orações. Como nesse caso eu só tenho um verbo, essa frase é chamada de oração absoluta. Por quê? Porque ela é sozinha. Ela só tem uma oração, é só um verbo. Então, esse período, em razão de só ter uma oração, é chamado de período simples. Ok. Então, período simples a gente não classifica em composto ou em coordenadas, porque é só para o período composto. Então, veja bem. Você começou a fazer análise sintática, a primeira coisa que você vai fazer é localize seu verbo. Pronto. Localizou o seu verbo. O seu segundo passo é identifique o sujeito. Como eu vou identificar o sujeito? Você vai fazer 2 perguntas ao seu verbo. O que é que mais o verbo? Ou quem é que mais o verbo? A resposta é o seu sujeito. Como assim, professora? Preste atenção, meu bem. Maria brincou ontem. Localizei o verbo, certo? O verbo é brincar. Então, você vai fazer 2 perguntas, uma ou outra, ao seu verbo. Quem é que brincou ontem? Olha a resposta. Quem é que brincou ontem? Maria. Concorda? Então, Maria é o teu sujeito, bem. Maria é o teu sujeito. Entendeu? Então, aí, nessa pequena frase, você já encontrou seu sujeito e seu verbo. Agora, vai começar nosso pesadelo. Por quê? Porque eu disse a você que a ordem natural da oração é o SUVECA. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Essa frase que eu dei, Maria brincou ontem, veja, ela está na sua ordem direta, está na sua ordem natural. Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho um adjunto adverbial, né, de tempo. Não tem um complemento. Ele, no caso, é intransitivo. Calma que a gente vai já aprender isso. Mas, o que é que acontece? As nossas bancas, elas nunca dão a frase nessa ordem direta. Porque o objetivo dela é complicar a sua vida. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que localizar o verbo, você tem que perguntar o verbo pelo seu sujeito e tentar colocar a frase na ordem direta. Qual é a ordem direta? Suveca. Na hora que você faz isso, as ideias começam a clarear na sua mente. Então, a frase, a banca vai muitas vezes colocar. Oh, o que é que ela vai fazer? Ela vai bagunçar os termos. Ela vai bagunçar a ordem natural da oração. Então, a sua obrigação continua sendo a mesma. Colocar os termos na ordem direta. E o primeiro passo é localize o seu verbo. Então, já localizei. Então, vamos lá.
Já localizei o verbo. Então, eu sei que a ordem natural é suveca. Então, esse aqui eu já localizei. É brincou, né? Então, quem é que brincou ontem de boneca? Achei meu sujeito. Maria que brincou. Então, Maria brincou. Maria brincou de quê? De boneca. É o complemento do verbo. Maria brincou de boneca. Quando Maria brincou? Ontem. Adjunto adverbial. Agora sim, eu tenho sujeito, verbo, complemento, adjunto. Essa é a sua obrigação. Identificar os termos e colocar na ordem direta da oração. Porque geralmente as bancas entregam o sujeito pós-posto ao verbo. O que é sujeito pós-posto? Sujeito que vem depois do verbo. E muitas vezes a banca faz isso, por quê? Para que você se confunda e ache que aquele sujeito é um complemento verbal. Por quê? Porque vem depois do verbo. Mas quando você compreende que você precisa colocar a sua frase na ordem direta e que você já sabe que o primeiro passo é localizar o verbo, fazer as duas perguntas ao verbo e a resposta é o teu sujeito, pronto, aí já livrou 50% do teu trabalho. Porque quando você tem já o sujeito e o verbo, a sua obrigação é só o quê? Procurar o complemento do verbo e depois os adjuntos, caso existam. Então, as coisas vão clareando na sua mente e você precisa aplicar isso, porque se você não fizer essa aplicação, muito provavelmente você vai errar. Tá bom? Você conseguiu compreender? Ótimo. Então, vamos prosseguir. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. Mas paciência. Então, veja. Quais são os termos da oração? Nós temos os termos essenciais, são aqueles termos sem os quais a oração não existe. Esses termos, eles precisam existir obrigatoriamente para que exista a oração. Sem esses termos não existe oração. Os termos essenciais, necessários, obrigatórios são sujeito e predicado. Nós temos também os termos integrantes da oração. O que são? Eu entendi que os termos essenciais são aqueles que são que dão existência à minha oração. Exatamente, são essenciais, são obrigatórios. Os termos integrantes, eles não são obrigatórios, tá bom? Mas, caso você não faça a utilização deles, não utilize esses termos, eles deixam a frase sem sentido, com sentido incompleto. A frase vai continuar existindo, mas a sua semântica, a sua significação vai estar incompleta. Nós temos aqui complemento verbal. O que é o complemento verbal? É objeto direto e objeto indireto. Nós temos complemento nominal, olhem, assim como nós temos verbos que têm sentido incompleto, que precisa de um complemento para ter a sua significação completa, nós também temos nomes incompletos. Nós temos nomes que exigem complemento, e o complemento daqueles nomes são chamados de complementos nominais. Quando eu digo assim, eu tenho necessidade. Olha,
Quando eu digo assim, eu tenho necessidade, qual é a primeira coisa que você pergunta? De quê? Você tem necessidade de quê? Observe que é o próprio nome que exige um complemento. Então, a resposta, quando eu digo eu tenho necessidade de amor. Então, esse de amor é o complemento para o meu nome necessidade. Então, veja, necessidade não é verbo, é um nome, né? É um substantivo. Só que o próprio substantivo, ele exigiu um complemento. E o complemento que ele vai receber não é complemento de verbo, é complemento de nome. Por isso que a gente chama de complemento nominal. E aqui também nós temos o agente da passiva. Agente da passiva é o termo que pratica a ação da frase, estando aquela frase na voz passiva. Quando eu digo assim, o avião foi pilotado por João. Olha, a frase está na voz passiva. Foi pilotado. O avião foi pilotado. O avião sofreu a ação de pilotar. O avião foi pilotado por quem? Por João. Então, por João é o agente da passiva. Por quê? Porque foi ele que praticou a ação, estando o verbo na voz passiva. Tá bom? Então, são esses os termos integrantes. E nós temos, por fim, os termos acessórios. Gente, os termos acessórios são aqueles termos que eles acrescentam informação, mas eles são completamente dispensáveis. Você pode colocá-los ou retirá-los da frase, que não haverá prejuízo. Eles são apenas excesso de informação. Eles vão detalhar informações, mas eles não são essenciais e eles não completam sentido de nada, tá bom? É só uma especificação, uma complementação de ideia. Aqui no termo acessório a gente vai encontrar adjunto adnominal, são palavras que especificam um nome, adjunto adverbial, são palavras que especificam verbos, e nós temos o aposto. Aposto são expressões que a gente faz, que a gente diz em referência a uma palavra anterior. Quando eu digo assim, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, morreu recentemente. Esse rei do futebol está especificando, está explicando sobre o meu termo Pelé. Mas veja, eu posso retirá-lo da frase e não vai fazer qualquer diferença. Pelé morreu recentemente. Entendeu? Olha que coisa linda português, né? Pronto. Nós agora iremos estudar os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Então, vamos começar o nosso estudo. Pelo sujeito. Nós já vimos que o sujeito é o ser sobre quem se fala, certo? É o ser sobre quem se fala. É o ser que está sendo é o ser que está sendo falado, que está sendo debatido na minha oração. Ele pode praticar ou ele pode sofrer a ação do verbo. Quando ele sofre, ele não vai receber o nome de sujeito, ele vai ser agente da passiva. Prestem atenção. Então, sujeito é o ser sobre quem se fala. A classificação do sujeito. Nós podemos ter sujeito simples, sujeito composto, sujeito. Poucas bancas utilizam esse nome, viu? Oculto, mas nós aprendemos como oculto, que ele também pode ser chamado de desinencial, implícito. Subentendido,
subentendido, elíptico ou sujeito por elisão. Olha as nomenclaturas do sujeito oculto. Sujeito desinencial, sujeito implícito, sujeito subentendido, elíptico ou por elisão. Nós ainda temos o sujeito indeterminado e nós temos... sujeito não. Não estou repetindo a palavra sujeito. Sujeito inexistente, que são aqueles casos de oração sem sujeito. Pronto. Eis a nossa classificação dos sujeitos, tá bom? Então, vamos começar, sem demora, a respeito do sujeito simples. Gente, o sujeito simples é aquele que só possui um núcleo. Preste atenção. Não é quantidade, tá? Que você vai contar no seu tipo. Olha aqui. Assim fica mais fácil de explicar. Exemplo. Os pedreiros trabalharam ontem. Olha aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o verbo. Pergunta ao verbo pelo teu sujeito. Você já aprendeu que são duas perguntas. O que é que trabalharam ou quem é que trabalharam ontem? A resposta é o sujeito. Então, aqui, ó, olha o teu sujeito. O núcleo, gente, é a palavra que tem a maior significação dentro do sujeito. Então, a resposta foi os pedreiros. Quando eu pergunto qual é a palavra mais importante do meu sujeito, você vai me dizer que a palavra mais importante é os, ou você vai me dizer que é pedreiros? Você vai me dizer que é pedreiros, concorda? Aí você vai dizer, professora, mas pedreiros não tem mais de um? Eu não estou perguntando quantidade, eu estou perguntando a você quantos núcleos, quantas palavras importantes você tem aí. Você tem uma. Então, o teu sujeito, ele é simples. Quantidade de núcleos, tá bom? Quantidade de núcleos. O teu sujeito vai ser composto quando você tiver dois ou mais núcleos. Então, veja. Trabalharam ontem. Agora, veja. Primeira coisa é localizar o verbo. Pergunte ao verbo pelo seu sujeito. Quem é que trabalharam ontem? Aí eu tenho os pedreiros e os pintores. Quantas palavras importantes com significação você tem aí no seu sujeito? Pintores e pedreiros. Eu inverti, né? Você está vendo que você agora tem dois núcleos? Pronto. Então, aqui nesse caso, nós temos o sujeito composto. Eu vou dividir, gente, o tamanho da aula para não ficar tão extenso, tá bom? Então, a gente aprendeu o sujeito simples e o composto. Na próxima aula, a gente aprende o sujeito oculto, o indeterminado
e o inexistente, tá bom? Até a próxima.